Você abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, que esta está sendo a nossa série de ministrações nos nossos cultos da palavra. Vamos agora avançar para o capítulo 3. Semana passada nós fomos ministrados de uma maneira poderosa sobre a igreja viva, a igreja dinâmica, a igreja que está unida e movida no Espírito, né? E agora nós vamos avançar no capítulo 3, Atos 3, verso 1, sobre uma experiência, mais uma experiência extraordinária, ministrada pelo Espírito Santo, através das vidas de dois dos apóstolos do Senhor Jesus, Pedro e João, no testemunho do aleijado do templo, tá bem? Ache lá, por favor, Atos, capítulo 3, o texto é um trecho maiorzinho, né? Mas você vai perceber a importância de a gente ver todo esse trecho, até o verso 26, para que o sentido da mensagem seja completo e claro, amém? A palavra de Deus então diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando os olhos nele, né, juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles no pórtico de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo, dizendo: israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e justo, e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, diga comigo, pela fé no nome de Jesus. Amém. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer.
Portanto, arrependam-se, se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que, do meio dos irmãos de vocês, se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram estes dias. Vocês são filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Amém, queridos? Eu vou dizer para vocês que a gente poderia gastar aí bem umas 3 semaninhas nesse texto, tá? O nível de profundidade do que é ministrado aqui dá para nós uma fonte, uma riqueza de alimento espiritual tremenda, maravilhosa. Cada detalhe do que aconteceu aqui faz todo sentido para nos apontar para o propósito maior que está aqui por trás dessa situação. A gente está vendo aqui, gente, o ambiente que está aqui não é novo, não é uma coisa inédita, muito pelo contrário. O que a gente acaba vendo aqui é o apóstolo ou os apóstolos diante de uma multidão perplexa, curiosa, um monte de gente em volta deles, querendo entender o que é que está acontecendo. Por quê? Porque uma mudança, uma transformação especial aconteceu aqui. É muito interessante que na semana passada, na palavra da semana passada, no final do capítulo 2 de Atos, foi ministrado que a dinâmica da vida da igreja é como se fosse em 2 asas. As 2 asas batiam e mantinham a vida da igreja fluindo na presença do Senhor. Eles estavam no dia a dia, vivendo na presença de Deus, e amando e ministrando uns sobre as vidas dos outros. Mas também haviam momentos onde todos eles se reuniam no pátio do templo, e ali eles estavam juntos para adorar, para celebrar os feitos maravilhosos do Senhor nas vidas deles, e ali serem ministrados pelos apóstolos. Então, era uma coisa importante, e nunca deixou de ser, na igreja do Senhor Jesus, o ajuntamento do povo, o congregar. E aqui, Pedro e João, os 2 apóstolos, se separaram dos outros, e eles foram ao templo em Jerusalém. Desde o Pentecostes, eles ainda continuavam em Jerusalém. Eles não tinham mais residência lá na Galileia. Eles se fixaram aqui em Jerusalém agora, na região de Jerusalém. E aí eles estavam ali, na parte da tarde, decididos a fazer parte de algo que fazia parte da cultura, dos hábitos de adoração dos judeus. No meio da tarde havia uma reunião de oração. E aí Pedro e João conversaram. Vamos lá? Eles entenderam por alguma razão do Senhor de irem até lá. E ali é que Deus mostra o propósito que tinha para eles naquele dia. O que acontece é que quando eles estão se dirigindo, eles se encontram, foi chegando meio que junto com eles, não fala claramente aqui quando, mas um homem que tinha sido levado até ali, ajudado, porque ele era deficiente físico
Ele era coxo, falho das pernas e, por causa disso, mendigo. Ou seja, a sociedade moralista que exclui as pessoas baseado na aparência fez com que aquele homem não fosse digno de viver como qualquer outra pessoa que vive de uma maneira digna, lícita na sociedade. A religião, o lugar que a religião deu para este homem foi do lado de fora do templo. Quando a gente vê o mandamento de Deus dizendo: ame ao seu próximo como a você mesmo. E se alguém perguntasse para qualquer pessoa: como que você gostaria de ser tratado? Deixado para o lado de fora para tentar contar com a misericórdia de alguém? Ou ser trazido para o lado de dentro, ser aceito como uma pessoa comum no nosso meio? E a religião mostrou: o seu lugar é do lado de fora. E ele foi colocado então na porta formosa, que era uma porta de passagem, contando com a compaixão de alguma pessoa que olhasse para ele ali, por uma questão de oportunidade. Aquele homem estava atrás de uma oportunidade. E a oportunidade que ele foi acostumado a esperar era que alguém tivesse algumas moedinhas, um trocadinho para dar para ele, para que assim ele pudesse seguir a sua vida em frente, tendo que comer de esmolas. Querido, querida, eu quero abrir um parêntese aqui. A palavra de Deus diz, na carta aos Efésios, por exemplo, que Cristo Jesus, Ele nos retirou da terra. Esta é a nossa posição no mundo espiritual. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus foram retirados desse ambiente sujeito à miséria, à mazela, à podridão, e fomos assentados nos lugares celestiais. Eu acho linda a declaração da carta aos Hebreus, que diz que pelo corpo de Cristo, pela vida de Cristo, nós recebemos a coragem, a condição de podermos ter livre acesso à presença santa de Deus. Isso não é algo mais exclusivo para alguns. Cristo nos deu acesso livre e restrito a todas as coisas maravilhosas que Deus tem para os seus filhos. É para mim, é para você. E aconteceu essa situação onde os discípulos então se encontram com aquele homem, na porta chamada Formosa, na porta de passagem, na porta da poeira, na porta onde havia confusão, onde a multidão ainda não estava preocupada, porque era uma porta onde de tudo acontecia ali, porque era um lugar de trânsito. Então ter um mendigo pedindo esmolas ali era uma coisa comum, era uma coisa aceitável. E aí então ele chega e aproveita, ele sentindo, ele percebendo, ele notando a presença dos dois homens que ele não conhecia. Ele vai e pede uma esmola. E fica na expectativa de constranger o coração daqueles homens, o Pedro e o João, para obter o que ele estava esperando. E aí então a palavra de Deus diz que aqueles homens olham para ele e dizem: olha, em outras palavras, né? A minha carteira hoje está vazia. Talvez você, homem, fez um pedido a nós esperando que nós fôssemos alguma pessoa da carteira cheia, esperando que você pudesse ganhar o dia de vida com alguns trocados. Mas nós queremos te dar uma notícia diferente das suas expectativas. Prata ou ouro nós não temos. Nós já deixamos de dar valor a isso. Significa que eles não precisavam de dinheiro. É claro, todos nós precisamos de recurso para viver dignamente. E isso faz parte da vontade de Deus, termos os recursos necessários para a gente viver uma vida digna. Mas o Espírito estava direcionando o coração e a visão dos apóstolos ali para mostrar para aquele homem que ele foi ensinado, a visão dele foi moldada no sentido de acreditar que o melhor que ele poderia experimentar na sua vida
era das esmolas passageiras, coisas que se gastam, esmolas que perecem, de alguém que na sua paciência pudesse servir a ele em algum momento. E aí então Pedro vira para ele e fala: olha aqui para nós, quero dizer isso para você, nós não temos prata, nós não temos ouro. Você foi acostumado a confiar a sua vida na dependência destas coisas, mas nós temos em outra coisa, não na nossa carteira, não na nossa prática religiosa. Nós viemos sem carteira, mas nós temos dentro de nós uma preciosidade muito maior. E é isso que queremos te dar. Em nome de Jesus Cristo, de Nazaré, levante-se e ande. E aí então um milagre acontece. E aquele homem que estava numa situação indigna na porta do templo, do lado de fora, ele então se une a Pedro e João e vai para dentro do templo adorar junto com eles. E aí o povo que estava acostumado com aquele ambiente do templo percebeu: opa, está acontecendo um negócio diferente aqui. Tem uma pessoa que não era comum estar aqui dentro adorando conosco. Está fazendo parte da oração das 3 horas da tarde aqui conosco. Eu acabei de passar pela Porta Formosa e aquele homem que está todo dia lá praticamente, ele não está lá. Não é esse homem que está aqui em pé? Ao invés de estar pedindo esmolas, ele está orando conosco aqui dentro. O que foi que mudou na vida deste homem? E ele grudado com Pedro e João o tempo todo. Queridos, é essa a curiosidade do povo. Olha o nível de pobreza e de miséria espiritual que a religiosidade morta cria nas pessoas. As pessoas ficam espantadas, ficam sem entender, desnorteadas, ao verem o poder de Deus se manifestar, pela autoridade do nome de Jesus. Porque isso, gente, para a religiosidade morta, não é comum, não é possível, não é aceitável. A religiosidade morta enquadra as pessoas numa rotina, uma rotina de hábitos, para fazer as pessoas acreditarem: se você vier cumprir as suas obrigações, então você tem um lugar no coração de Deus, então Deus te aceita, por causa do teu esforço. Mesmo que você viva a tua vida lá para fora, de qualquer jeito, mesmo que de fato Deus não tenha lugar no seu coração, não importa, cada um tem que correr atrás do seu. E se o outro lá não quiser, aquele mendigo coitado, ele deve estar lá por causa de algum pecado que ele cometeu. Ele deve estar lá pagando pelos erros dele. É isso que a religiosidade morta cria na maneira de ver, de pensar das pessoas. Então eles estavam assim espantados, curiosos. O que é que esse pedidor de esmolas está fazendo aqui dentro, orando a Deus? Não é essa a vida dele. A vida dele não é orar. A vida dele é pedir esmolas. Que outros orem. Que outros tenham alguma experiência com Deus. Que outros ajudem a ele. Mas a vida dele é ficar do lado de fora pedindo esmolas. E aí então Pedro e João, eles percebem esse espanto do povo. E aí eles vão então a explicar para o povo. Porque o povo está vendo que agora não era só aquele homem, eram 3 agora. Era o ex-mendigo, aleijado, Pedro e João. E o povo olhando, reparando, analisando, o que esses homens estão fazendo, o que eles fizeram com esse aleijado, com esse mendigo, por que eles trouxeram esse homem aqui para dentro? E Pedro repara essa curiosidade do povo e vira para eles a dizer: vocês estão impressionados olhando para a gente, né? Tentando encontrar o que tem de diferente na nossa roupa, o que tem de diferente no nosso cabelo, o que tem de diferente no nosso jeito de falar. Eu quero dizer para vocês não precisam ficar procurando alguma coisa na gente. Não tem nada de diferente na gente, como seres humanos que nós somos como vocês.
Vocês estão prestando atenção na coisa errada. Se vocês estão impressionados com a gente, queremos dizer para vocês, não fiquem. Vocês têm que ficar impressionados com outra coisa. Sabe o que é? É com Jesus Cristo. E aí, queridos, é que é a coisa interessante, que eu tinha falado desde o começo. Novamente está aqui Pedro, diante de uma multidão, impressionada, sem entender o que estava acontecendo. E aí vem a coisa interessante. Porque qual é a resposta que Pedro tem para essas pessoas? A mesma resposta que ele deu para o povo, lá em Atos capítulo 2, no Pentecostes, quando aquelas pessoas estavam espantadas, porque um barulho de um vento estava tomando conta da região daquela casa em Jerusalém. Aquelas pessoas que estavam dentro daquela casa foram tomadas de uma presença divina, de tal modo que achavam que eles estavam bêbados, por causa da maneira deles falarem, por causa das expressões do seu corpo que eram fora do normal. E eles falavam, não olhem essa situação do ponto de vista natural. Eu quero explicar para vocês o que é que está por trás disso. E a resposta que Pedro teve para eles no capítulo 2 é a mesma resposta que ele tem para eles aqui no capítulo 3. Não tem outra resposta, queridos. Quando a gente fala do reino de Deus, não tem outra coisa a dizer. O reino de Deus, ele se manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Então ele não tinha outra coisa a dizer. E gente, nós já devemos guardar no coração já, antes mesmo do Pedro ter abrido a boca aqui, de falar do Pedro abrir a boca para pregar o evangelho para eles. Queridos, quando nós olhamos para tentar perceber e entender o que significa essa dimensão, essa dinâmica do ser igreja, nós não podemos jamais ter outra explicação, ter outra resposta a dar, a não ser é Cristo. É só Cristo. Tudo o que acontece aqui no nosso meio é Cristo. Se tem uma pessoa que foi curada, é Cristo. Se tem uma pessoa que teve a sua família restaurada, é Cristo. Se tem uma pessoa que foi transformada e ela nunca mais foi a mesma pessoa, foi Cristo que transformou a vida dessa pessoa. Se teve alguém que experimentou uma provisão, uma resposta, uma solução inexplicável, extraordinária na sua vida, foi Cristo na vida dessa pessoa. A resposta para tudo, a explicação de tudo, a base, o alicerce da vida da igreja é Jesus Cristo. O dia a dia, as paredes, o que sustenta a vida da igreja é Jesus Cristo. A visão, o alvo, o propósito da vida da igreja é Cristo. Tudo começa nele e volta para ele. A igreja verdadeira, ela tem um alicerce, um fundamento, muito simples e claro. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, que se tornou gente como a gente. Ele é a resposta, Ele é a explicação. A visão de vocês está equivocada. Vocês estão olhando para homens, para tentar encontrar em homens o que tem de diferente nestes dois homens. Vocês estão tentando prestar atenção, fazendo perguntas. O que foi que vocês fizeram? Que esse homem que viveu até hoje lá fora, no chão, comendo poeira, contando que o melhor que ele poderia viver na sua vida diária era receber umas esmolinhas. Vocês estão tentando entender qual foi a estratégia, qual foi o mecanismo, qual foi a novidade, qual foi a ferramenta que nós utilizamos, qual é a nova doutrina, o novo ensino que nós temos. Nada disso, nada disso. E aí Pedro, então, queridos, ele começa a ministrar aqui nos corações deles, dizendo para eles o seguinte:
aquilo que vocês achavam que era morto, está sendo provado diante de vocês aqui, que está completamente vivo. Há pouco tempo, há poucos meses atrás, vocês rejeitaram o Filho de Deus. E fiquem tranquilos, porque Deus é muito misericordioso. Porque Deus conhece os corações das pessoas e sabe quando as pessoas pecam contra Ele por ignorância. E eu quero dizer para vocês, Deus sabia que vocês rejeitariam o Filho dele e matariam o Filho dele. E conheceu o coração de vocês, de que vocês fizeram isso, não intencionalmente, porque vocês nem faziam ideia do que Deus estava fazendo em Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. Vocês fizeram por ignorância. E é por causa disso que o que está acontecendo aqui hoje, diante de vocês. O Jesus que vocês rejeitaram. E tudo bem, vocês fizeram isso por ignorância, mas nem todos fizeram por ignorância. Porque os líderes religiosos que rejeitaram a Jesus Cristo, eles fizeram intencionalmente. Os líderes religiosos que manipularam vocês, fizeram aquilo intencionalmente. Até aqui, com tudo que aconteceu com Jesus Cristo, vocês não eram responsáveis. Porque vocês fizeram por ignorância, vocês não sabiam o que estavam fazendo. Vocês foram manipulados pela religião. Mas agora, Jesus quis chamar vocês, tocar no coração de vocês, mostrando em primeiro lugar, não uma mensagem, não uma doutrina, mas o poder dele. Ah, eu sou apaixonado. Já compartilhei com alguns irmãos da nossa igreja que todos nós, em algum momento na nossa vida, que conhecemos a Jesus, em algum momento na nossa vida nós tivemos alguma experiência onde a gente foi profundamente tocado. Uma palavra que nós ouvimos, lendo a Bíblia, e uma palavra saltou da Bíblia e virou uma bomba no nosso coração. Eu nunca me esqueci. Uma das primeiras vezes que eu li a Bíblia toda, quando jovem, adolescente, e quando eu cheguei na carta aos Coríntios, uma declaração é feita ali, eu acho que foi, agora falhou aqui. Uma declaração feita, se foi Romanos ou 1 aos Coríntios, uma declaração feita de que o reino de Deus não consiste apenas de palavra, mas de poder. E aquilo saltou da Bíblia. E aquilo tomou conta do meu coração. E eu nunca mais me esqueci disso. O reino de Deus, ele tem as duas coisas juntas. A palavra de Deus, que alimenta a nossa alma, que abre a nossa visão para enxergarmos a Deus como Ele é. E o poder de Deus, que comprova que Deus não está morto, mas Ele está vivo. Pedro e João tinham todas as condições de dizer para aquele povo: vocês crucificaram Ele há algumas semanas atrás, mas eu quero dizer para vocês, Ele não está morto, Ele está vivo. E é por Ele estar vivo, a prova de que Ele está vivo, é que esse homem que estava coxo, pedindo esmolas no portão lá de fora, agora ele está de pé, trazido aqui para dentro, para fazer parte da oração, junto com todos. Se ele estivesse morto, este homem não estaria aqui dentro. Se Jesus estivesse morto, não haveria poder para transformar a vida deste homem. Se esse homem estivesse morto, nós não estaríamos aqui diante de vocês. A gente estaria vivendo uma vida lá no Nortão, na Galileia, ainda vivendo uma vida voltada apenas para correr atrás de prata ou ouro, acreditando até hoje que a dignidade da vida,
é baseada na quantidade de prata ou ouro que a gente pode conquistar para ter uma vida confortável, para ter uma vida conveniente. Mas o Jesus Cristo que vocês mataram, a morte não teve poder sobre ele, e ele está aqui no nosso meio, e foi por causa dele que este homem está de pé aqui agora. E aí então, queridos, é que Pedro, ele começa a se estender nessa palavra, para aproveitar, já que ele estava na cidade de Jerusalém, falando a judeus, falando a seguidores da religião do judaísmo, uma religião que era baseada nas leis de Moisés. A partir das próprias leis de Moisés, ele começa a dar explicação. Olha, lembram-se do nosso pai, o Abraão? Deus falou a ele, dando promessas a Abraão de que por meio da descendência dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E eu quero dizer para vocês que esse descendente de Abraão, a descendência, a parte especial da descendência de Abraão, é Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio ao mundo pelo querer de Deus do meio do povo judeu. Podia ter vindo, sei lá de quem, dos gregos, podia ter vindo dos portugueses, podia ter vindo do meio dos chineses, mas Deus quis, pela obra dele, formar um novo povo, e a partir deste povo liberar as suas promessas, a sua aliança, e por meio deste povinho, que começou do zero, formado de viajantes de deserto, criadores de animais, formar uma nação, debaixo da bênção de Deus, que se torne também uma bênção para todos os povos da terra. Seria impossível que Jesus Cristo continuasse morto, porque se Jesus Cristo continuasse morto, a promessa de Deus a Abraão lá atrás teria perdido a sua validade. Não teria se cumprido. Deus teria mentido a Abraão lá atrás. E ainda mais, porque Pedro, ele vai avante, e ele começa a compartilhar, e tem uma coisa a mais, que é muito importante, prestem atenção nessa mensagem. O apelo que eu tenho a fazer a vocês, diante de todas essas coisas aqui, em primeiro lugar, creiam no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque Ele é a resposta, Ele é a provisão de Deus, Ele é a chave do reino de Deus. Ninguém entra no reino de Deus, faz parte do reino de Deus, fora de Jesus Cristo. Mas para que vocês possam receber a Cristo, é muito importante, aquilo que até aqui vocês fizeram por ignorância, agora vocês não são mais, porque o poder de Jesus Cristo está se manifestando aqui. Não olhem mais para um mendigo, um ex-mendigo, não olhem para dois homens pregadores, olhem para Jesus Cristo. E a partir de agora vocês se tornam responsáveis pela decisão, pela vida que vocês viverem. Porque eu estou dizendo a vocês, eu estou aqui, foi o Senhor que marcou esse encontro entre todos nós aqui, para despertar a atenção de vocês e mostrar para vocês, Ele está vivo. Portanto, arrependam-se da vida que vocês viveram até agora. Arrependam-se de seguir debaixo das influências que vocês seguiram até agora. E se lancem a Jesus Cristo. Se joguem nos braços de Jesus Cristo. Depositem a confiança da vida de vocês em Jesus Cristo. Para que os pecados de vocês sejam perdoados e vocês tenham uma nova vida. Assim como este homem está recebendo aqui agora. E sabe por que Pedro anunciou isso para eles, queridos? Porque agora nós estamos num novo tempo. O tempo da promessa da salvação de Deus se cumpriu. Todo o Novo Testamento, se você pega a sua Bíblia, desde o primeiro livro, Gênesis, até o livro de Malaquias, o Antigo Testamento, desculpa. Todo o Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento,
De alguma forma eles estão apontando, olha, a salvação de Deus está prometida. A salvação de Deus está sendo providenciada. Creiam na salvação de Deus. Mas a partir deste momento, o que acontece é que a salvação de Deus agora não é mais uma promessa. A salvação de Deus agora é uma realidade. A salvação de Deus já veio. A salvação de Deus andou entre nós. A salvação de Deus sofreu as nossas mazelas. A salvação de Deus levou sobre si todas as nossas iniquidades, castigo, maldição, doenças. A salvação de Deus levou tudo isso sobre si. A salvação de Deus morreu em nosso lugar. Ele já veio. Ele é Jesus Cristo. Ele venceu a morte. E agora, queridos, nós não é mais tempo de esperar uma promessa. E o apóstolo Pedro, ele começa a dizer, olha, desde o profeta Samuel lá atrás, já estava sendo também anunciado um novo tempo que viria a partir do momento em que a salvação de Deus se cumprisse na terra. E agora nós vivemos um novo tempo. E esse novo tempo faz parte dos nossos dias até hoje, queridos. Nós vivemos nesse novo tempo. Que tempo nós estamos vivendo? É um tempo de preparação. O que nós vivemos é um tempo intermediário entre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo e a volta de Jesus Cristo. Uma nova história começou a ser escrita quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou. A ciência nega. E muitas pessoas incrédulas também odeiam essa possibilidade. Mas é impossível negar. Até mesmo foi uma marca tão forte, tão profunda, que o mundo não consegue ficar fora de contar o tempo entre antes de Cristo e depois de Cristo. E nós estamos caminhando a passos largos na direção do fim com Cristo. O fim desta era. O fim desta história. E que nós fazemos parte disto. Como se nós achássemos, muitas pessoas às vezes acham que elas ainda vão ter todo o tempo. Elas ainda vão ter muitas oportunidades. Até mesmo se morrerem, com certeza Deus é bom, Deus é Pai. Ele vai dar uma repescagem para quem marcou bobeira, para quem não prestou atenção, para quem não se arrependeu, para quem não creu. Deve ter uma repescagem depois desta vida aqui na terra. Quando Jesus voltar, Ele vai dar uma chance. Olha, se você mudar de ideia aqui, que você está diante de mim. E isto não é verdade. Nós estamos sendo direcionados a passos largos para o fim dessa história, que será pontuado com a volta de Jesus Cristo. Hoje é o tempo da graça. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o tempo da oportunidade. Esta geração que nós vivemos, ela só poderá ser salva por nós, da nossa geração. A próxima geração, se ela houver, se Jesus Cristo não voltar, ela só poderá ser alcançada pela geração da igreja de Jesus que estará presente lá naquele momento. As pessoas têm oportunidade de receberem o reino de Deus dentro delas, por meio de Jesus Cristo, hoje, neste tempo. E é por isso que ele chama a atenção. Gente, vocês não percebem que desde que Jesus morreu e ressuscitou, abriu-se um novo tempo, que agora não é o tempo das promessas que acontecerão. Agora, o tempo que nós vivemos é uma ampulheta virada de cabeça para baixo. Sabe o que é ampulheta? Ampulheta é um dos primeiros relógios que foram construídos na humanidade, né? Que é aquele relógio de areia, aquela areiazinha que vai caindo aos pouquinhos e tal. E quando toda a areia que está na parte de cima, ela desce para a parte de baixo da ampulheta, significa que um tempo passou.
E era contado basicamente para calcular em torno de 1 hora. O tempo da ampulheta está acabando. A areia na parte de cima da ampulheta já é bem pouquinha. Faltam poucos grãos de areia para que este tempo chegue. E quando o último grão de areia cair para a parte de baixo, Jesus Cristo virá, porque Ele terá visto todas as pessoas que poderiam crer em mim. Elas já creram, já se arrependeram. E agora eu vim, não mais para estender a mão, mas para sentar e para conversar com cada pessoa. O que foi que você fez com a vida que eu dei para você viver? Como foi que você aproveitou? Como foi que você seguiu com a vida que eu dei para você viver nessa terra? O que foi que você fez com o meu nome? O que foi que você fez com a minha mensagem? O que foi que você fez com a minha salvação? Nós estamos nesse tempo, meus queridos. E agora, e eu quero encerrar essa palavra já, destacando 2 coisas que para mim são muito importantes na mensagem desse texto. A primeira delas tem a ver com uma tentação que nós temos, e ela está relacionada com o comportamento do povo no começo dessa história, quando eles estavam espantados quando viram aquele mendigo coxo, aleijado, que ficava do lado de fora excluído e precisando de esmolas, agora trazido para o lado de dentro, em pé, saudável, um homem vivendo dignamente como qualquer outro homem. Sabe por quê? Porque a confusão que aconteceu na cabeça do povo que estava lá dentro do templo, muitas vezes é uma confusão que acontece na nossa cabeça também. Qual foi a confusão que estava na cabeça do povo quando viu Pedro, João, com aquele ex-aleijado, com aquele ex-mendigo ali do lado deles? A visão deles, a curiosidade deles foi voltada para o sentido de entender o que foi que eles fizeram para este homem andar. Gente, nós temos uma tentação enorme de a gente buscar a Deus tentando encontrar as receitas daquilo que faz a roda girar, que faz a coisa funcionar. Eu preciso de mais dinheiro. Como é que eu posso buscar a Deus de um jeito que faz dinheiro cair? Eu estou enfrentando uma enfermidade. Qual é a palavra certa que eu devo usar na minha oração? Ou qual é o lugar? Será que é na minha igreja que eu tenho que ir? Será que se eu fizer um sacrifício? O que eu posso fazer para ter a minha família restaurada? Será que eu tenho que procurar o pastor fulano de tal? Será que eu tenho que seguir as receitas da religião tal? O que funciona? O que eu tenho que fazer para a coisa acontecer? E queridos, nós precisamos nos libertar. Isso é religiosidade morta. O reino de Deus, ele não é baseado em coisas que fazem funcionar, em segredinhos, em receitinhas, em ferramentinhas religiosas que retiram os problemas do nosso caminho. Será que a gente está sensível nessa manhã para entender a palavra do apóstolo diante daquele homem? Meu querido, você estava esperando grana? Você estava achando que você podia ganhar o dia com prata ou ouro? Eu vim para dizer para você, eu já desisti de prata ou ouro já tem muito tempo. E quando a prata ou ouro cai na minha mão, é por causa do propósito de Deus, para que eu possa viver dignamente ou que eu possa abençoar outra pessoa. Mas isso não é o propósito da minha vida. Ou seja lá o que eu esteja querendo conquistar, que eu esteja querendo adquirir, que eu esteja querendo construir para mim. O reino de Deus, Jesus Cristo veio para abrir os nossos olhos, para mostrar a vida é muito mais do que aquilo que o mundo pode nos dar. É uma miséria, é muita pobreza espiritual, é uma condição, usar uma palavra pesada aqui, mas ela é totalmente bíblica, é uma condição de desgraça na vida.
buscar a Deus, para que Deus simplesmente supra necessidades que a gente tem durante alguns anos aqui na terra. Que vidazinha miserável é essa? Eu achar que o melhor que Deus tem para mim é simplesmente ficar resolvendo os meus problemas aqui na terra, para me dar uma vida no nível daquilo que eu vejo o mundo oferecer por aí afora. Mas Pedro chega para ele e fala: o que tenho, isso te dou. Algo muito maior, que nenhuma religião, que nem toda a prata do mundo. Quanta prata tem no mundo? As jazidas, as reservas, em todas as terras e fontes da terra, em todas as nações da terra. Quantas toneladas de prata deve ter no mundo? Ouro, quanto ouro deve ter no mundo? Em todos os lugares. O que já foi descoberto e aquilo que ainda será descoberto. Quanto tem? Quanto será que tem? Talvez alguém já tenha tentado fazer um cálculo imaginando algo perto disso. Talvez se a gente tiver todo o ouro do mundo, tudo que o mundo tem para nos oferecer, a gente poderá conquistar. Mas o mundo não pode nos dar salvação. O mundo não pode restaurar a nossa vida para nós sairmos de uma posição de carentes, pobres, cegos, nus, que nascemos pelados e vamos morrer pelados. Nascemos sem nada e vamos morrer sem nada aqui nesta terra. O mundo não consegue mudar essa situação. O máximo que o mundo pode nos dar são uns brinquedinhos durante os anos de vida que a gente vive aqui nessa terra. E é por isso que ele chega e diz: olha, eu não tenho nada disso, eu não carrego isso, e não é nada disso que eu tenho para você, mas o que eu tenho, eu compartilho com você. Olha só, existem crentes que têm uma falsa modéstia e têm muita dificuldade de dizer: eu vim aqui para te abençoar. Eu vim aqui porque Deus me mandou para eu poder fazer algo na sua vida. Existem crentes que têm muita dificuldade de receberem elogios quando uma pessoa chega e fala: poxa, você é uma bênção, Deus te usou demais. Ah, não foi nada. É claro que foi. Porque é assim que o reino de Deus se espalha na terra. O Deus que está em você, o Filho de Deus que se chama pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, é isto que vai mudar as vidas das pessoas ao teu redor. É o Jesus Cristo que está dentro de você que vai se espalhar para dentro da sua casa e vai transformar a sua família. É o Cristo que está dentro de você que vai incomodar o ambiente de trevas que se manifesta dentro do seu local de trabalho. É sim, é através dos filhos de Deus. É através de cada seguidor, seguidora de Jesus Cristo. E a gente fica atrás daquilo que funciona. Poxa, pastor, eu vim aqui esperando que o pastor me trouxesse uma palavra que desse a resposta para o que eu preciso fazer para resolver aquele assunto lá. A única coisa que eu tenho eu dou para você, querido. Se entrega a Jesus Cristo. Coloca Jesus Cristo como Senhor da sua vida, sem reservas. E se você estiver em Cristo, tudo aquilo que você precisa da parte de Deus se cumprirá. Essa é a primeira coisa que a gente precisa se libertar. A gente vive uma diversidade de igrejas hoje. Então o que acontece? O povo fica mal acostumado. O povo fica mal acostumado a ficar pulando as igrejas para ver qual é que funciona. Entende? Qual é que tem uma pregação que faz a coisa acontecer? Qual é que tem um ministério de louvor que eu não consigo aguentar? Aquele ministério, eles começam e eu já começo a chorar. Eu já começo a me arrepiar inteira. Olha só, inteiro. Olha só. As pessoas vão atrás de coisas que funcionam. De brinquedinhos. De estratégias. E o reino de Deus, queridos, ele é vivo. Ele é uma pessoa. O reino de Deus, ele acontece por meio de relacionamento, não de estratégias que funcionam. Amém? Isso faz sentido para você? Você está entendendo isso, meu querido? Esta mensagem começou chamando a atenção para se libertar disso. Existem pessoas que têm medo de viver o reino de Deus porque elas já entenderam a mensagem.
Para viver o reino de Deus, eu tenho que entregar a minha vida incondicionalmente a Jesus Cristo. E tem gente que não quer largar o osso. Quer Jesus Cristo? Vem Jesus Cristo. Eu quero você na minha vida. Mas não venha dar as ordens no jeito que a coisa funciona aqui. Eu creio em Ti. Eu quero o Senhor na minha vida. Mas não vem mudar o jeito que eu estou fazendo as coisas aqui. Não é assim que funciona, queridos. Pedro não tinha prata nem ouro porque ele desistiu da outra vida que ele vivia. Para que a vida dele fosse somente Cristo. A igreja de Jesus precisa ser somente Cristo. Conhecer a Cristo. Fazer Cristo conhecido. Qualquer outra coisa que a gente fizer fora disso, a gente está inventando ideias religiosas para iludir as pessoas de que elas acreditem de que a gente tem um segredinho para fazer as coisas acontecerem. Ou seja, a gente está diminuindo o evangelho. A gente está diminuindo o reino de Deus para algo que está preso dentro da dimensão desse mundo. Segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês. A gente também fica muito mal acostumado a se conformar com bênçãos inferiores, quando a gente tem disponível as bênçãos superiores. A gente busca muito em Deus respostas para as coisas pequenas do dia a dia. Às vezes a gente vai orar. Você já parou para avaliar as suas orações? Qual é o conteúdo das suas orações? Eu não posso julgar ninguém, eu preciso julgar a mim. Mas se eu não cuidar, as minhas orações, elas são enchidas de pedidos para Deus me ajudar a resolver coisinhas pequenas do dia a dia. Não que Deus não se importe com elas, porque se importa. Deus tem interesse de cuidar de nós, até nas coisas mais simples do dia a dia. Eu tenho uma cena, uma experiência que eu vivi, e que eu tenho uma foto na minha cabeça. E essa foto foi de um determinado domingo, quando, há muito tempo atrás, estava passando por uma situação de aperto, e aí então, muita dificuldade financeira e tal, e aí então eu fui tomar café, para que naquele domingo eu tomasse café e tivesse preparado para ir adorar com os meus irmãos na igreja. E aí eu me arrumei, fui na cozinha, abri a porta e só tinha uma coisa na geladeira. E eu me lembro perfeitamente disso. As caixas de leite tem de várias formas, né? Tem o pacotinho de plástico, tem aquela caixinha de leite que ela é meio retangularzinha assim, por cima assim, né? Tem aquela caixa de leite que ela sobe mais quadradinha, compridinha assim, né? Tinha uma caixa de leite daquela que sobe quadradinha, compridinha assim, dentro da minha geladeira. E quando eu abri a geladeira e eu vi aquela caixa de leite lá no meio, sozinha lá, coitada, carente, isolada lá dentro, eu dei uma respirada fundo pensando assim, poxa Deus, eu já estava querendo reclamar, sabe? Mas aí quando eu estava começando a pensar essas coisas assim, poxa, por que eu estou passando esse momento assim? E tal, eu resolvi, pega essa caixa de leite e leva para a mesa. E coloquei sobre a mesa e decidi agradecer por aquela caixa de leite que me sustentaria naquela manhã. Porque eu tinha aquela caixa de leite naquela manhã. Porque o resto que eu precisava eu tinha garantido. Eu tinha uma promessa de que o Senhor não me deixaria faltar nada daquilo que eu precisasse. Se eu tivesse o meu coração tendo sobre todas as coisas a Jesus Cristo e o reino de Deus. E eu enchi o pandu de leite naquela manhã. E foi uma bênção. E eu fui adorar com o coração cheio. O próprio Senhor mudou a minha visão. Por que você está enchendo o teu coração de murmuração destas coisas menores?
que eu vou cuidar delas. Eu prometi isso para você. Quando você deveria se preocupar, o que você deveria se importar, o que você deveria se ocupar, o que você deveria estar atento, é com as coisas maiores. Cuidar da sua vida é problema meu. Agora o que você deve fazer é seguir nos meus caminhos. Não deixe de ser fiel a mim. Aí o que a gente faz? Na hora da dificuldade, a gente deixa de ser fiel e vai reclamar com Deus das coisas pequenas que Ele não está cuidando. Ou que a gente acha que Ele não está cuidando. Por que eu digo acha, gente? Porque naquele mesmo dia, 2h30, 3 horas depois da oração que eu tinha feito naquela mesa, com aquela caixinha de leite, subidinha, quadradinha assim, agradecendo, porque eu tinha aquele leite, e eu tinha a bênção das bênçãos. As bênçãos superiores eu já tinha garantido, que era a presença de Deus na minha vida, que era a certeza de ser um filho amado de Deus, a salvação estava comigo, e ninguém podia tirar isso de mim. 2h30, 3 horas depois, eu fui para a igreja, adoramos juntos, tivemos uma manhã maravilhosa. Eu ministrei naquela manhã na escola bíblica dominical da Igreja Batista do Jardim Ambiental. E quando termina o culto, o pastor fala: Deus abençoe, um bom almoço, deseja um bom dia para quem está aí perto de você. Vem uma irmãzinha na minha direção e fala: Deus me fez lembrar de você nessa semana. Eu vim aqui para dizer que eu orei por você. E ela colocou a mão no meu bolso. E ela deixou uma semente para me abençoar. E que aquilo me ajudou a pagar todas as contas que eu tinha para pagar naqueles dias. E a caixinha de leite não ficar mais carente, sozinha na geladeira. Glória a Deus, aleluia. As demais coisas serão acrescentadas. Isso é promessa. Mas é uma promessa com condição. Busque, em primeiro lugar, as coisas superiores. A tua preocupação, o teu cuidado é de não perder os olhos, a visão daquilo que realmente importa. Seja fiel, não deixe de crer, ame a Jesus Cristo incondicionalmente, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Seja por um milagre, seja por uma solução, uma providência, uma porta que se abrirá, não importa, por caminhos naturais, por caminhos sobrenaturais, não importa. Quantas toneladas de ouro deve ter no mundo? Não faço a menor ideia, mas vamos dizer que seja 1000 toneladas. O Deus que é o teu Pai, que é o teu Salvador, Ele pode fazer com que apareça 2000 toneladas de onde nunca existiu ouro, só para cuidar dos seus filhos nas coisas menores aqui na terra. Ah, pastor, mas o problema que eu estou encarando não é uma coisa menor comparado com a eternidade, querido. Vamos falar sério? O que é a eternidade para os grandes problemas que você e eu enfrentamos aqui na terra? É uma brincadeira. Na eternidade, eu fico pensando que quando a gente estiver na eternidade, na glória com Jesus, governando a nova criação com Jesus, coisas maravilhosas, enfim, é provável, a Bíblia não diz, mas é provável que a gente olhe para trás e pense: gente, mas eu fiquei tão preocupado com cada coisinha. Ah, como eu me perdia, como uma criancinha assustada. Eu gastei tanto tempo preocupado, assustado, atrás de coisinhas. E agora eu olho para trás, tudo isso passou e eu fico pensando: por que eu fiquei preocupado com tanta coisa de menor valor, de menor importância? Queridos, nós precisamos nos colocar no lugar desse ex-aleijado, desse ex-mendigo. O Senhor está falando para mim e para você nessa manhã que a nossa atenção tem que estar voltada para aquilo que realmente importa, para aquilo que é superior.
para aquilo que é espiritual. Uma pessoa que conhece a Cristo, ela não é mais uma pessoa que vive no ambiente, no nível do natural. O natural já não tem mais sentido para ela. O natural é o comum de todo mundo, conhecido de todos. Uma pessoa que tem Cristo, ela é atraída por aquilo que é o sobrenatural. As coisas eternas, as coisas espirituais. Naquele momento, Pedro não tinha prata nem ouro. Mas olha só profeticamente o que aconteceu. E aqui eu quero terminar essa palavra. Aonde foi que Pedro, João e aquele ex-mendigo foram encontrados pelo povo e rolou aquele debate sobre o que estava acontecendo com aquele homem, que ele não estava mais lá na porta pedindo esmolas. Onde ele estava no começo? Na porta formosa, na porta do trânsito, na porta da bagunça, na porta da movimentação, do entra e sai, na porta da poeira. E depois eles foram se encontrar aonde? No pórtico de Salomão. Onde a palavra de Deus diz que pela graça de Deus, nunca houve alguém na face da terra que houvesse acumulado tantas riquezas e sabedoria quanto Salomão. Porque tudo começou com Jesus transformando a vida, para que as demais coisas fossem acrescentadas. Para que o lugar de desonra, de vergonha, a sociedade não pode fazer isso na vida de uma pessoa. Curar um coração que foi ferido pelos pais que o maltrataram. Libertar uma pessoa que foi escrava a vida inteira de vícios ou de um monte de porcaria nesse mundo. Mas Jesus tem poder para escrever uma nova história, para transformar, para fazer milagres nas vidas dessas pessoas. E as demais coisas são somente fruto de uma vida onde Jesus Cristo está presente. Eu quero orar por você, meu querido. Você pode fechar os seus